Muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Facopcast. A nossa voz é a odontologia, presentes aqui no Full Face, o maior e mais importante congresso de harmonização da América Latina. Hoje, nesse episódio, recebendo a doutora Ruth Bianco. Muito bom dia, doutora. Muito bom dia, como você está, André? Muito satisfeita de estar mais em um episódio do podcast com a FACOP, a faculdade que chancela a minha especialização em Florianópolis e os cursos que eu dou pelo mundo todo. Que legal, um gosto, doutora, Muito receber gosto. você aqui. Vamos começar o nosso papinho aqui conhecendo um pouquinho quem é a Ruth Bianco. Não a doutora, a Ruth. Quem é essa pessoa? Então, eu sou uma senhora de quase 60 anos, dentista e advogada, formada como especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, prótese dentária. Além disso, eu fiz endodontia. Foi a primeira especialização que eu fiz na Unicamp quando eu cheguei ao Brasil. Depois fiz o mestrado. E hoje em dia estou vó do Gael, Do Gael, mãe da Ana Sofia, do Rafael e do Daniel, esposa do Byron, e vice-presidente da Abrahoff. Abrahoff, grande associação de harmonização orofacial. Então, falando sobre harmonização orofacial, vamos falar aqui um pouquinho do contexto em que hoje a harmonização orofacial se encontra, com essas novas diretrizes, com novas especialidades. E vamos pegar um pouquinho do contexto, doutora, do que você aqui no congresso hoje tem observado. Quais foram as principais mudanças que você sentiu dos congressos anteriores para esse congresso? Cada vez mais a nossa harmonização orofacial caminha pelo sendeiro das regenerativas, da medicina regenerativa. No início, ser harmonizador era sinônimo de fazer preenchimento, de encher, de rostos pillow face, como eram chamados. Hoje em dia, já se sabe que o ideal para qualquer paciente não é o preenchimento, é a reestruturação e, sobretudo, a estimulação de seu próprio organismo, da sua própria célula, para a formação dos glicosaminoglicanos, que são elastina, colágeno, ácido hialurônico, que o próprio corpo produz, que são o andaime para que a estrutura dérmica e para que a estrutura ligamentar se mantenha rejuvenescida no indivíduo. Legal. E como que você vê a evolução do cirurgião dentista em trabalhar somente a cavidade intraoral, a cavidade oral, e passando a trabalhar os terços da face, né? Como é que você vê essa mudança e essa estruturação hoje para a nossa profissão? A odontologia faz já um tempinho que saiu do agulheiro oral. A gente já extrapolou as barreiras dos lábios e veio para fora. Nós sempre fomos harmonizadores. O intuito da odontologia foi devolver função e estética para nossos pacientes. E além disso, o tratamento que era realizado ficava pela metade, porque tu fazia uma reabilitação perfeita e o paciente não tinha lábio, por exemplo, ou tinha sorriso gengival, ou tinha deficiência de mento e não tinha condições, ou não queria, ou não era paciente apto para uma cirurgia. E todas essas deficiências para funções também. Para funções, a gente também faz a adição de ácido hialurônico articular para difusão de ATM, toxina botulínica para transtornos temporomandibulares, para bruxismo, etc. Todas essas coisas vieram a complementar a que o dentista hoje possa entregar um tratamento mais completo, mais integral. É por isso que a Hoff veio para fechar uma brecha que a gente estava deixando no meio quando realizava qualquer tratamento. E das disciplinas, vamos chamar assim, das áreas multidisciplinares que a harmonização hoje contempla, para hoje você ser um bom harmonizador, quais são os principais aspectos que no seu entendimento, essa nova geração que está saindo da graduação já com essas novas especialidades, porque nós saímos da faculdade com as especialidades ali tradicionais, né? E hoje já existem tanto quantas outras, né? No meu caso, dentística e depois odontologia digital. Como que você vê
essa formação do novo cirurgião dentista que está saindo agora já com a especialidade de harmonização completa hoje? Olha, não achar é feio. Eu penso que o dentista que já sai com uma visão de ser, por exemplo, harmonizador, deveria explorar um pouco mais a odontologia em primeiro momento, porque tu não pode fazer uma harmonização, um processo de harmonização de um paciente se tu não olha dentro da boca desse paciente. Esse paciente nunca vai ter uma dimensão vertical, horizontal que seja harmônica e equilibrada se tem falhas na parte intraoral. Então, por mais de que a gente seja harmonizador, nunca vai poder deixar de ser dentista. E se algumas pessoas saem com a visão de que isso é melhor, se estuda menos, mentira. Eu nunca estudei tanta anatomia, nem tanta fisiologia, como desde que eu estou na harmonização orofacial, mas eu gosto muito do que eu faço, então eu faço com prazer. Mas a dentista, a harmonizadora que eu sou, é produto de uma construção, de uma série de conhecimentos que se conjugaram para me dar um olhar clínico diferenciado e que consegue levar na clínica tratamentos bem executados, sem medo a ser falsa modéstia. Estamos falando entre profissionais. Eu ensino pelo mundo todo, sou coordenadora de especialização há mais de 12 anos, tenho o gosto de ter umas 14 turmas formadas, a grande maioria com a FACOP, e já percorri assim, os maiores congressos do mundo, desde Nova York, Valência estivemos ano passado na Espanha, Seul já fui 3 vezes, ano passado fui premiada como a melhor speaker na área de fios faciais. Legal, em Nova York, no New York Dental Meeting, final de ano. E assim, poderia te mencionar, acabo de chegar da Colômbia, do Summit Congress, Colife, e poderia te mencionar N congressos onde eu estou participando, e o que eu acho que esse resultado que a minha profissão tem dado dentro da área da harmonização orofacial vem da sedimentação do meu conhecimento odontológico. E doutora, qual é hoje, no seu ver, como tem que ser estruturado esse ensino da harmonização hoje? Né? Porque você vê hoje grandes profissionais que têm essa bagagem. E esse aluno hoje, o que ele tem que buscar num curso? O que ele tem que buscar de mais importante para ser um bom dentista harmonizador? Porque hoje a gente fala do mercado da estética, nós temos isso já dividido com farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, biólogo esteta. Agora, né, entrevistei até um casal que disse que vai abrir também para nutricionistas também fazerem estética. Então hoje nós temos o mercado de estética dividido em várias segmentações, né? Vários profissionais podendo também trabalhar. Mas o único que trabalha da parte intraoral, a orofacial, com já uma indicação para uma harmonização, somos nós, cirurgiões dentistas. Mas o que você hoje, como professora, como coordenadora de cursos, palestrante, speaker, o que você entende que tem que ser a formação desse novo profissional? Assim, o único profissional que está absolutamente dentro da área de competência para ser harmonização orofacial é o dentista. Porque a gente, desde que começa a faculdade, trabalha cabeça e pescoço, Sim. que é a área de limite da harmonização orofacial. Então, assim, sem deixar de valorizar as outras profissões, nós estamos na nossa área, inclusive mais que o próprio médico, porque o médico trabalha o corpo todo, a cabeça, e é muita coisa para ser trabalhada. Nós ficamos 5 anos na anatomia de cabeça e pescoço. Isso, então isso nos dá uma especialização antes de ser especialista em uma área de trabalho que a gente conhece profundamente. O que eu penso
que nesse momento, para um estudante encontrar um bom curso, uma boa cátedra de ensino sobre a nossa especialização, procurar escolas com ética, onde prevaleça sempre a saúde do paciente e não a estética, que a estética seja consequência de uma boa saúde, a beleza que vem de dentro. Perfeito, doutor, perfeito. O meu pensamento sempre é esse. Tem muita gente que faz alguns procedimentos que parecem que são do dia a dia para eles. Por exemplo, eu não faço rinomodelação com ácido hialurônico. Que meu paciente tenha um 1% que seja de risco de poder perder a visão ou uma oclusão vascular. Exatamente. Para mim não vale a pena. O meu sono, a minha tranquilidade, a minha paz, meu compromisso com a saúde desse paciente desde que eu fiz o juramento hipocrático está muito por cima de dinheiro, muito por cima de destaque ou de aparecer em um palco falando sobre uma técnica mirabolante que só vai criar problemas para os outros. E falando nesse ponto, fazendo gancho, a Abrahoff, como associação, ela vem também para organizar o que o harmonizador pode, não digo assim criar regras, mas criar ali um consenso geral. E qual é a importância hoje da Abrahoff para justamente trazer esse dentista, esse futuro harmonizador? Qual é a importância? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho da Abrahoff para a categoria do harmonizador. Então, a harmonização orofacial nasceu da mão da Abrahoff. A Abrahoff foi uma das grandes lutadoras para que hoje a especialização em harmonização orofacial exista. A gente também defendeu muitos processos contra diferentes outros conselhos que vieram reclamar para si a harmonização orofacial. E hoje em dia a gente está, e especialmente eu que viajo pelo mundo todo, coloquei como uma das minhas missões de vida ajudar os outros países que seja regulamentada, seja legalmente instituída a especialização. Eu sou advogado também, então eu tenho um conhecimento jurídico e a experiência que a gente já teve aqui no Brasil nos serve como modelo para ser replicado em outros países. Reglamentar não significa que todo mundo possa fazer, pelo contrário, significa colocar os limites de que deve ser feito, como deve ser feito, quem pode fazer e principalmente quais são as áreas de trabalho desse profissional que entra como especialista que seja na harmonização orofacial. Eu acho muito importante, além do nosso conselho regional, conselho federal, conselho regional, que as associações também tenham esse papel fundamental na conscientização, na padronização daquilo que é essa especialidade, né? Porque apenas aprendi a fazer um botox, já sou especialista em harmonização. Sei aplicar no terço superior da face. Não, né? Tudo eu acho que precisa desse consenso, né? Então acho que a Abrahoff, a associação, ela vem, né, para dar esse respaldo jurídico também, né? Porque hoje a gente vê aí notícias todos os dias, espantosas, né? Até assim, e é que os erros de poucos acabam afetando ao comum. Uma coisa que eu tenho muito clara é que a harmonização orofacial inicialmente era muito teórica, porque ninguém tinha a clínica suficiente para asseverar com certeza que seria desses procedimentos a longo prazo, ou se a teoria que se ensinava, por exemplo, de toxina botulínica era a mais pura verdade. Eu realizei um trabalho clínico com 60 pacientes, onde se aplicou electroneuromiografia em todos, no complexo glabelar, e se aplicou a toxina recém reconstituída, e em 30, e nosotros se aplicou 15 dias depois de reconstituída e mantida a temperatura de 36 graus. Porque se dizia, até esse momento, que a toxina botulínica era termolável, que se tu deixava fora da geladeira. E eu deixei por 15 dias a 36 graus e apliquei os dois grupos, deram exatamente o mesmo resultado. E não foi só visual, teve 2 testes visual, o MERS e o FaceQ,
Mas teve o eletroneuromiógrafo que me deu a força muscular de todos os pacientes, que esse não tem quem engane a máquina. Sim. E esse meu trabalho foi publicado no Journal Cosmetic Dermatology em novembro do ano passado. Uau, parabéns, professor. Obrigada. Isso faz que mitos, deixa claro que mitos que a gente replicava como verdades dentro da harmonização orofacial, cada dia vão caindo e vai aparecendo um conhecimento basado na evidência científica Sempre e no pautando. conhecimento clínico. Concordo plenamente com você, porque nós estamos trabalhando, né, a harmonização ela trabalha não somente com a saúde, mas também com a autoestima, com o psicológico desse paciente. Totalmente. Né? Então, ali nós temos, às vezes, um resultado bom estético, mas às vezes, biologicamente, fisiologicamente, não. Às vezes, ao contrário, também acontece, né? E gosto é muito pessoal. Às vezes, a pessoa quer de uma maneira, a outra Como quer a de beleza. outra. A beleza é muito E, cultural. Às vezes, a biologia dela não permite aquilo, né? Mas, enfim, doutora, gostaria de agradecer, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse um recado, que você convidasse as pessoas para segui-la, para onde que elas podem encontrar as suas redes sociais, aonde elas podem também encontrar os seus cursos, tá? Fica à vontade, tá? Pode olhar ali para a câmera. Então, a Abrahoff também convide para que também, quanto mais associados, melhor. Fica. Somos mais fortes. Exatamente. Então, eu convido a todos vocês a nos acompanharem, especialmente nas minhas redes sociais. No meu Instagram é @ruthymna, RUTHYIMNA. E aproveitar a oportunidade para convidar vocês no primeiro baile de gala da Abrahoff, da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, que se levará a cabo em Florianópolis o dia 30 de julho, pré-Congrehoff, e onde serão premiadas as melhores empresas do ano, os profissionais destaque, e vai ter diferentes categorias de premiação para cada um desses grupos. Não perca, vai ser um baile belíssimo no Lagoa Yacht Club, que é um lugar maravilhoso. Black Time, é a hora de tirar da naftalina, ou aquele smoking que está guardado lá século, e aquele vestido longo, preto, maravilhoso, para que nos acompanhe a celebrar a harmonização orofacial como uma especialidade sólida, concreta e com bases em evidência científica. Sou coordenadora da especialização especificamente para estrangeiros em Florianópolis e, claro, com FACOP, que é minha casa, é meu lugar onde eu me sinto em família. O doutor Rafaela, Paola, você, o Flávio, todos me recebem sempre com muito carinho, a Vivi, todo mundo, tem colombiana no passeio também, a Kiara, todo mundo é muito meu amigo e é por isso que eu tenho um grande carinho e assim, me sinto muito lisonjeada de fazer parte dos polos, como polo externo, que é minha especialização da FACOP. Nós que ficamos felizes e contentes de contar com profissionais como a doutora. Obrigada. Doutora, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. A casa é sua, sempre que você quiser, estamos aqui. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau.